Ação que se renova quando nós nos encontramos para refletirmos um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus. Para isso, nós gostaríamos de convidar a todos e a todas para nos acompanhar em uma pequena prece. Elevando os nossos pensamentos, nós buscamos, através dos nossos amigos espirituais, dos nossos mentores, do Dr. Bezerra de Menezes, patrono desta casa, a figura de Jesus. Nos ligamos a Jesus através desses iluminados amigos e irmãos, pedindo a Ele que nesses instantes as suas bênçãos, as suas vibrações de sustentação e paz, equilíbrio, esperança, proteção, saúde e amor possam nos envolver, fazendo com que os nossos estudos de hoje sejam proveitosos e que nós possamos, diante da nossa vida, diante da nossa semana, que praticamente se inicia daqui a poucas horas, nós possamos estar vinculados nas nossas atitudes, nas nossas ações com o Evangelho do Cristo, a ser evidentemente o norteador, o farol das nossas vidas. Agradecemos aos amigos espirituais, aos nossos mentores, a Jesus e a Deus nosso Pai, pedindo então a permissão de todos para darmos a nossa reunião por iniciada. Graças a Deus. Muito bem. Foi-nos reservado para a manhã de hoje o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Buscai e Achareis. Achamos conveniente trazer um dos ensinamentos brilhantes de Jesus, entre todos os demais, que ele trata exatamente da questão de buscar e achar, né? É de procurar e, evidentemente, encontrar. Ensina-nos Jesus em Mateus, no capítulo 7, nos versículos ou parágrafos do número 7 até o número 11. Diz Jesus: Pedi e dá-ser-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-ser-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abre-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Evidentemente que nós encontramos nesse ensinamento do Cristo a observação de que o Senhor nos ama incondicionalmente, independente do nosso posicionamento diante da vida, da nossa condição evolutiva, estejamos aonde estivermos. O amor de Deus é infinito. E nesta condição, ele está para nós como o mar, por exemplo. Que cada um que se aproximar do mar com um recipiente pode colher uma quantidade de água que seja adequada ao interesse e do recipiente que leva. Se eu me aproximo de um manancial de água, por exemplo, de uma água cristalina, um espaço gigantesco, com uma xícara, esta é a dosagem que eu terei. Mas eu posso também me aproximar do local com um balde, com uma bacia, e retirar a quantidade que eu acho mais conveniente, porque está à disposição. Essa é a condição do amor de Deus em relação a nós. Mas é claro, tudo requer o quê? Ação. O ensinamento do Cristo que nós acabamos de ler vai tratar exatamente deste aspecto. Busca que você acha, procura que você encontra, bate que a porta será aberta. Veja, há uma ação. Neste exemplo que nós estávamos dando do mar ou do manancial de águas, na realidade eu tenho que ir até, e o meu interesse está no tamanho do vasilhame que eu queira levar. Porque Deus está para todos, mas o esforço é de cada um. Há que se ter movimento, há que se ter ação. Quem fica de braços cruzados diante da vida esperando que o Senhor faça por ele o serviço que lhe compete, as coisas evidentemente não acontecem, porque tudo no universo
E nós falamos de universo quando hoje já estamos estudando as condições de várias dimensões desse mesmo. Falamos de 11, sendo 10 dimensões do universo, mais uma que seria o tempo. Veja a beleza, não é que se expande diante da nossa realidade. E é chamado já de multiverso, porque seria mais do que um. Mas não só em questões dimensionais, mas em questão de existência, como se fossem bolhas que se interrelacionassem. Uma coisa espantosamente bela para as nossas reflexões também a respeito desse assunto. Mais interessante que tudo no universo é movimento, né? Se olharmos o nosso sistema solar, né, simples e ao mesmo tempo harmonioso, nós vemos que tudo é movimento. Em nós, na nossa organização fisiológica, tudo é movimento. O estacionar é possível, até porque pela liberdade que existe em cada um de nós é possível, mas é doentio para o espírito. Por isso a necessidade do movimento, da ação, da atitude. E do ponto de vista terreno, essa máxima, não é? Buscar e achareis, que é o título do capítulo, ela é semelhante a uma outra. Ajuda-te que o céu te ajudará. Nós acabamos de ver que é esse ensinamento do Cristo que nós lemos. Na realidade, se formos observar ambos os aspectos, o princípio da lei do trabalho, né? Que, obviamente, por conseguinte, é da lei do progresso, porque o progresso é filho do trabalho, visto que ele põe em ação as forças da nossa inteligência. Então, se nós queremos progresso, nós temos, então, a ação, o esforço, o trabalho, não é? A atitude positiva para que os resultados sejam de acordo com aquilo que nós almejamos. É de Albert Einstein a frase: nós não podemos querer resultados diferentes fazendo sempre da mesma maneira. Mas veja, fazermos, né, sempre da mesma maneira, não se busca resultados diferentes. No entanto, compete-nos a atitude e compete-nos a ação. Jesus vai nos alertar a respeito deste ponto importantíssimo, quando ele diz: o meu Pai trabalha, né, nosso Pai, Deus, o Criador, trabalha, e eu trabalho também. Mostrando-nos que em momento algum existe um estacionamento, claro, ele existe por interesse próprio, sendo ele, como já dissemos, doentio, estamos repetindo este ponto, mas toda a ação, em qualquer nível que o espírito se encontra, ela existe. Imaginemos se nós tivéssemos, não é, a evolução não nos colocasse atividades proveitosas para a nossa vida. Quando saímos do corpo físico, e muitas pessoas, através do desdobramento natural do sono, e muitas pessoas, muito de nós, não é, nos recordamos dos nossos sonhos, daqueles que são considerados reais e não dos que são, obviamente, aqueles que ocorre uma transferência de informações para fixação de memória. Falamos dos reais, onde quando nós despertamos sentimos a realidade daquelas ocorrências no estado onírico. Na realidade, se nós formos verificar, estamos em atividade constante, cada um de acordo com os interesses que lhe move, que isto é a beleza da justiça de Deus em nosso favor, né? Livre-arbítrio é a justiça plena de Deus em favor de cada um de nós, porque somos livres para tomarmos as nossas atitudes, para pensarmos, etc., e responsáveis por elas, e à medida da nossa conscientização, vamos melhorando essas atitudes, esses pensamentos, né? Se eles são bons, vamos trabalhando essas virtudes, ou vamos alterando, vamos modificando de acordo com as necessidades. Nós fomos buscar no Livro dos Espíritos, na pergunta de número 674, que Kardec questiona as entidades venerandas a respeito da necessidade do trabalho, perguntando se é uma lei da natureza. E os Espíritos respondem: o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Na 675, na questão 675, Kardec continua trabalhando e
a sua questão, a sua pergunta, a sua dúvida é a seguinte: por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? E os espíritos respondem não. O espírito trabalha assim como o corpo, conforme dissemos há pouco a respeito de experiências que nós temos no desdobramento do sono natural. Toda ocupação útil é trabalho, é a maravilha da vida. Se nós meditarmos, nós refletirmos a respeito, quando somos convidados a um trabalho de vibrações em favor do semelhante, fazermos uma prece de intercessão, ou seja, em favor de pessoas, as quais porventura às vezes sequer sabe da nossa existência, como orar pela paz do mundo, orar pelas criaturas que sofrem os efeitos atuais da pandemia, nós estaremos executando uma atividade, nós estaremos fazendo bem, nós estaremos trabalhando pelo bem. O importante é exatamente, o importante disso tudo é que tenhamos consciência sobre, porque o trabalho, seja ele de que natureza for, que vise o benefício, não apenas nosso, mas por extensão dos nossos semelhantes, ele tem importância porque o valor dele em relação às questões diante de Deus, a esses pontos diante de Deus, ele é idêntico, não existem diferenças. Trabalho no bem, não tem um que seja mais importante ou menos importante, ele está adequado ao padrão e o comprometimento, o compromisso da pessoa para com aquilo que está executando. Kardec volta no ponto, na 676, e pergunta: por que o trabalho se impõe ao homem, não é? Ao ser humano, obviamente, né? Seja o ser humano reencarnado no masculino ou no feminino. Aí a resposta dos espíritos: por ser uma consequência da sua natureza corpórea, é uma prova e ao mesmo tempo meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância da sua existência quanto à sua inteligência, não há um desenvolvimento. Por isso é que o seu alimento, sua segurança, seu bem-estar depende do seu trabalho e da sua atividade. Por isso é importante nós refletirmos a respeito daquilo que se nos apresenta. E o desejo incessante do melhor, que é de cada um de nós, nossos objetivos, né? Nós temos esses objetivos no sentido de nos melhorarmos, de proporcionar o melhor para nós, de proporcionar o melhor para aqueles que nos cercam e, por extensão, quando fazemos isso, conscientes que estamos diante do valor que damos às nossas atividades, sejam elas quais forem, se fazemos as atividades no lar, se fazemos as atividades fora do lar, não é? A senhora, hoje não é só uma tarefa das moças, é também tarefa dos homens nas atividades do lar, aquilo que fazemos colocando de melhor no nosso esforço, a valorização deste esforço, do bem que proporcionamos não somente a nós, mas com reflexo em terceiros, porque aquilo que vamos produzindo de bem vai se refletindo nos demais, não só nos elementos familiares, nos nossos parentes, nos nossos amigos, mas também daquilo que nós vamos proporcionando de benefício para outras pessoas. O que consumimos não é a questão de ser consumista, não é de ser um indivíduo enfermo, uma pessoa enferma diante do consumo. Todos nós vamos consumir, né, para nos manter, etc. Aquilo que fazemos e fazemos de uma forma com moderação, com bom senso, nós estamos girando o processo da economia, valorizando o trabalho dessas pessoas, dessas criaturas que nos proporcionam os confortos. Né? Nós não precisamos hoje mais ir plantar, colher, etc. Nós vamos ao mercado para adquirir os bens do esforço de pessoas que fizeram em nosso favor. Veja todo esse ciclo do trabalho, né? Então esse desejo incessante do melhor, esse desejo que nos impele a todos a pesquisa, por exemplo, dos meios de melhorar a nossa posição, que nos leva a descobertas, às invenções e também ao aperfeiçoamento da ciência. Cada um de nós dentro das suas possibilidades, dentro dos seus
dos seus compromissos, das suas propostas frente à vida, das nossas programações que fizemos e percebemos elas no nosso íntimo, porque elas estão registradas em nós. E, obviamente, depois dessa conquista do alimento material, precisamos também e efetivamente do alimento espiritual, porque é assim que a humanidade saiu da condição da selvageria para a civilização. Na realidade, somos espíritos, né? A nossa verdade, o nosso mundo efetivo é o mundo espiritual, onde nós temos uma experiência no planeta. Por isso é interessante lembrarmos uma frase de Teilhard de Chardin, que nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual, nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Veja que é exatamente esta posição. Nós temos que dar o alimento também adequado para a nossa espiritualidade. Para uma condição de evolução em dois aspectos, no horizontal e no vertical. Na questão do horizontal, o trabalho externo, aquilo que fazemos, o nosso esforço, é realizado exatamente nesse posicionamento horizontal, que são nas horas convencionais dedicadas à nossa atividade para aquisição de recursos de manutenção da existência corporal, não só nossa, mas daqueles com os quais nós estejamos nos relacionando, e o qual nós investimos, não é, nesta atividade, as conquistas, né, da inteligência, da razão e da força e também da resistência orgânica. Aí tudo vai para um direcionamento, tudo é direcionado para o bem da criatura. Há aí uma evolução no sentido horizontal, vamos nos aperfeiçoando e tudo aquilo que fazemos, todas as atividades que fazemos, em todos os sentidos, nos capacita a gradativamente ocuparmos posições diferenciadas. Um exemplo: se nós nos dedicamos a cuidar do lar ou cuidar de atividades externas e estejamos fazendo com dedicação, com boa vontade, etc., nós estamos nos capacitando. Quando retornamos do plano espiritual em novas existências, estaremos capacitados não àquela atividade em si, mas ao desenvolvimento todo que tivemos e podemos ampliar nas atividades que vamos abraçar no futuro pelo comprometimento, pela boa vontade, pela dedicação. Por isso, neste caso, nós vamos ver uma evolução que é não mais horizontal, mas vertical, que é a evolução pelo amor. Que na realidade nós utilizamos desse tempo vertical, que é limitado porque é caracterizado como de natureza interna. O trabalho de qualquer natureza, quando enobrecido pelos sentimentos, que nós estamos abordando até o momento, é o amor em atividade. Tudo que se faça com sentimento, com prazer, né? Estar gostando daquilo que se faz, não é a questão pura e simples da troca. André Luiz, Espírito pela Psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos ensina no livro Sinal Verde. Nós devemos trabalhar para ganhar e não ganhar para trabalhar. O que muda o posicionamento da criatura. Colocar sentimento no que se faz. E o que se vem de benefício, se este benefício tem a remuneração, o que se vem desse benefício está sobre uma atividade onde nós colocamos o nosso sentimento positivo para que pessoas que recebam o fruto das nossas atividades, do nosso trabalho, se beneficiem energeticamente, vibratoriamente. É colocar exatamente amor no que se faz, porque é exercício do amor em nós mesmos. Não há necessidade de grandes construções. O que se pede, o que Jesus nos ensina é a regularidade, é a constância, é a boa vontade, é o fazer aquilo que se está fazendo, realizando com amor, com dedicação, com disposição para o bem. E isso é feito com abnegação, em cujo tempo de execução nós, como seres
que somos, vamos encontrando em nós mesmos e desenvolvendo os nossos valores, os nossos potenciais de natureza divina. Por isso que Jesus nos ensinou que nós somos deuses. Então, esses são os valores reais do Espírito. E nós vamos compreendendo que servir é meta existencial, é meta que leva a criatura aos seus objetivos, como esses deuses que Jesus nos ensinou. Por isso que Emmanuel vai nos ensinar, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Direcionamento da Alma, ele diz a respeito do trabalho: trabalhar é produzir transformação, oportunidade e movimento. Servir é criar simpatia, fraternidade e luz. Veja a beleza, não? Servir é criar simpatia, fraternidade e luz. É abrir as portas para que esta relação de natureza cósmica, porque nós o somos, possa existir, possa fluir através de nós essas energias santas, abençoadas do Criador na criatura. Depende do esforço de cada um. E como é que poderia, então, se nós olharmos, progredir a humanidade sem a pré-existência ou a resistência da própria alma em relação às atividades que nós produzimos? Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus vão significar, lembremos a leitura inicial do ensinamento de Jesus, do pedir e da servosar. Pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Esses ensinamentos estão no capítulo 25 que nós estamos trabalhando. Pedi forças para resistirdes ao mal e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos. Pedi bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados. Olha a beleza da assistência de Deus, porque o Criador atende as criaturas através das criaturas, estejam elas encarnadas ou desencarnadas, pouca diferença faz. Batei a nossa porta, dizem os espíritos superiores, e ela se vos abrirá. Mas com as seguintes recomendações: pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Olha, não é só daqui que nós temos uma expressão, nós brasileiros temos uma expressão: vinde a nós ao vosso reino nada. Veja que é a necessidade de nós nos colocarmos diante da solicitação com fé, mas com humildade. Continuam os espíritos. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Nós, continuam eles, te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Olha que beleza. Nós te daremos as forças necessárias se a quiseres empregar. E a pergunta que se faz é: será que nós vamos descansar quando desencarnarmos? Porque tem muito uma expressão, descanse em paz. Como se a situação de estar fora do corpo, nós não precisamos desencarnar para isso. Fazemos isso todas as noites. No livro do professor José Herculano Pires, que se chama Educação para a Morte, é interessante, nós sempre lembramos desta frase do professor, porque ela é muito significativa mesmo. Ele diz assim: nós morremos de medo de morrer e treinamos todas as noites, porque nos desdobramos, saímos do corpo. A situação vá treinando, um dia você alcança o resultado para o qual todo o treinamento acontece. Mas qual é aí o ponto central? É nós estendermos a nossa existência, através de sermos cada vez mais úteis, não apenas para nós, mas também para os semelhantes com os quais nós nos relacionamos. Estender a existência, é isso mesmo, porque André Luiz nos ensina, através também da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que lamentavelmente é muito grande o número de criaturas que desencarnam antes da hora.
E existem dois fatores que levam as pessoas para o túmulo de uma maneira muito mais rápida e agressiva que qualquer vírus e bactéria existente, que se chama estresse e mau humor. Se conjugar os dois, aí é tiro e queda de ser muito mais rápido. Vale lembrar a mensagem de Humberto de Campos, espírito, também pela psicografia já do mencionado médium, no livro Cartas e Crônicas, que ela inclusive pode ser encontrada em separado na internet, cujo título dela é o nome da pessoa que está conversando com Humberto de Campos e passando informações para Humberto de Campos, para que Humberto de Campos passasse, através da mediunidade psicográfica de Francisco Cândido Xavier, para as suas obras, né, para o papel e depois ser publicado em livro. Repetindo o livro, Cartas e Crônicas, mensagem, título Belarmino Bicas. O Belarmino Bicas desencarnou 22 anos antes do tempo que ele se programou, mais ou menos, por ser mal-humorado. Mas não é aquele mau humor por conta de acontecimentos, ocorrências gigantescas. É aquele mau humor rotineiro, aquele mau humor que de manhã, por exemplo, ao levantar, a pessoa levanta mal-humorada e às vezes até avisa a vizinhança toda de que não fale comigo porque de manhã eu sou um bicho. Bom, é um bicho que vai morrer mais cedo, né? Essa é a realidade da vida, porque vai minando a questão do duplo etérico, do fluido vital, vai minando, vai agredindo e vai se reduzindo o tempo de existência. Então, outro aspecto, não existe vida útil sem que haja atividade do espírito. E nós demos exemplos, né, a começar de nós fazermos uma vibração, desejarmos o bem, fazemos uma prece em favor do semelhante, não só em favor de nós mesmos, todas as atividades que possam ser feitas no bem. Nós não vamos, quando temos consciência a respeito de nós mesmos, da nossa espiritualidade, de que trabalho, atividade, etc., são exercícios para o espírito, são exercícios de disciplina, de paciência, de abnegação, de resignação, tantos aspectos que engrandecem o espírito, que fazem com que o espírito, como todos nós somos, ganhe corpo no sentido de evolução. Por isso que não vamos descansar nunca, esse descanse em paz não existe. Esse descanso é merecido ao trabalhador, aquele que trabalha, que se esforça, e não sair do corpo para ficar sem ter atividade alguma, vivendo uma realidade que seria uma verdadeira tortura, sem ter o que fazer em tempo integral. Por isso que se nós formos buscar algumas obras de André Luiz, várias delas, né? Podemos pegar Nosso Lar, nós podemos pegar Obreiros da Vida Eterna, Missionários da Luz, Entre a Terra e o Céu. Nós vamos encontrar atividades no plano espiritual em tempo integral, nos mostrando a necessidade de nós atuarmos. No Nosso Lar, por exemplo, em determinado momento, ele narra sobre as questões relativas à cidade, e nós trouxemos um pedacinho do capítulo que ele diz assim: atravessamos, lá na cidade do Nosso Lar, né? Atravessamos largos quarteirões, onde numerosos edifícios me pareceram colmeias de serviço intenso. Percebendo-me a silenciosa indagação, o novo amigo, que era Ulisses, que o acompanhava, esclareceu: temos aqui grandes fábricas de Nosso Lar. A preparação de sucos, de tecidos e de artefatos em geral dá trabalho a mais de 100.000 criaturas. Atividades onde ele diz preparação de sucos, tecidos e artefatos em geral. Porque sair desta dimensão não é viver uma situação angelical, onde nada mais faça sentido para nós.
onde, de repente, aquilo que nós temos como organização no perispírito, cujo corpo é reflexo imediato do que é o perispírito. Se temos estômago, é porque existe, não é, a forma básica chamada perispírito. Nós não, quando saímos do corpo, nós não, simplesmente não deixamos de ter determinadas necessidades que, à medida que vamos evoluindo, nós vamos sutilizando elas, à medida que essa evolução aconteça, mas não de um momento para outro. A evolução não dá saltos, a natureza não nos agride, a natureza nos protege e, ao mesmo tempo, nos respeita, porque a natureza é obra divina. Por isso que ela nos protege e, ao mesmo tempo, nos respeita. André Luiz, ainda em outro capítulo, que lemos esse trecho, era no capítulo 26, mas no capítulo 8º do mesmo livro, André Luiz diz assim: ali vive o nosso abnegado orientador, falando a respeito, né, de posicionamentos de pessoas que trabalham nos trabalhos administrativos, utiliza ele a colaboração de 3.000 funcionários, que é o caso do ministro Clarencio em nosso lar. Entretanto, é ele o trabalhador mais infatigável e mais fiel que todos nós reunidos. Veja, esses são apenas alguns exemplos que nós pegamos do nosso lar. E citamos aqui outras obras, mas podemos, né, nos estender em várias outras obras de André Luiz, de Emmanuel, da própria Revista Espírita de Kardec, a codificação, que nós encontraremos o quê? Movimentação, atividade, trabalho. Por isso que, buscando Emmanuel novamente, não é? No livro Dicionário da Alma, este benfeitor nos ensina: enquanto buscais a verdade em nossas palavras, procuramos o trabalho em vossas mãos. Olha a maravilha da relação, daquilo que os espíritos esperam de nós, espíritos bem mais evoluídos, muito mais evoluídos, esperam de nós, não é? Valorizando as nossas atividades, sejam elas quais forem. Repetimos a frase: enquanto buscais a verdade em nossas palavras, nas palavras dessas entidades venerandas, procuramos o trabalho em vossas mãos. Conscientizados que nos encontramos, vamos trabalhar um pouquinho mais fazendo prece de gratidão, não apenas para aquilo que foi nos concedido nesses minutos de reunião em torno do Evangelho do Cristo, mas também vamos estendê-las, né, em benefício aos nossos familiares, aos nossos parentes, aos nossos amigos e, acima de tudo, vamos também estender os nossos pedidos de paz, de equilíbrio, de saúde, de moderação para todo o nosso planeta, para todos os seres que aqui habitam, estejam eles na dimensão em que estiverem, pedindo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre e as entidades amigas que nos abençoe e nos sustente durante a nossa próxima semana. Que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos e fiquemos com Jesus nas nossas decisões e nos nossos trabalhos na semana que vem pela frente. Que Ele nos abençoe.